Glória. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Em pé, fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse dia tão bonito que Ele deu. Hoje, o segundo domingo de dezembro, o primeiro coincidiu com 1º de dezembro, ou 1º de janeiro. E hoje, o segundo domingo, como nós estamos felizes na casa do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento tão bom na Tua casa. Olha para nós com Teu olhar de carinho, misericórdia. Abençoa-nos, Senhor, nesta nova revista que estamos iniciando. Que possamos crescer, conhecer, entender, discernir, Senhor, toda a Tua voz. Abençoa, Senhor, o Teu servo que nos trará a palavra esta manhã. Usa, ó Deus, para que possamos compreendê-la de forma absolutamente produtiva. É o que nós te pedimos, desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Sente-se, meu irmão, sente-se, minha irmã. Hoje nós começamos mais um ano. Creio que todos os irmãos já estão com a revista. E pastor Heber também trouxe revistas a mais ali para poder entregar. E o preço absolutamente acessível, menos R$15, e a gente consegue, graças a Deus, ter acesso a uma revista tão boa. Também já está nos grupos. Nos grupos também já está a nossa nova revista. Tá bom? Na forma online. Então, você que está em casa e ainda não tem a revista física, adquira. E preferindo, já no grupo está a nossa revista de forma online. Tá bom? Hoje nós vamos começar. Hoje é o primeiro estudo. Quero convidar aqui pastor Heber. Vai estar ministrando a nós. Ele que é o escritor dessa revista. Segunda revista com a qual Heber nos abençoa. E louvado seja o Senhor pela vida do seu servo, né? Então, Heber, Deus abençoe. Então, revistas estão ali do lado, podem pegar tranquilamente e o Senhor vai nos abençoar. Paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos iniciar, né, o nosso estudo. Quem não pegou a revista, está bem ali perto do André, ó. André, vai passando aí, pastor Luiz, a Verinha pode passar 3 para a pastora Vera. E aí os irmãos que precisarem, só pegar ali. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Gideon Júnior acabou de passar aí a propaganda da revista, mas vamos abrir aí no sumário, só para a gente entender como é que vai ser todo esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, a gente poder conhecer um pouco mais aqui da nossa nova revista, Projetando 2024 com Sabedoria. Projetando 2024 com Sabedoria. Encontrei, obrigado. Vamos lá, Conhecendo Provérbios vai ser a aula de hoje. Essa revista ela foi tirada do livro de Provérbios, certo? E nós vamos... Aqui nós temos vários conselhos. Eu não vou ficar falando toda hora, irmãos. Então, Elidiane, se tu puder ficar ali, ó, o pastor Elias mesmo tem uma revista, porque senão eu vou ficar falando toda hora, né? Aí fica meio chato. Mas o pastor Elias pode entregar uma revista para o pastor Elias. Então, Conhecendo Provérbios. Nessa revista foi tirada do livro de Provérbios. Nós tiramos vários conselhos dito por Salomão e nós vamos direcionar vários temas durante esse trimestre. Aí durante 3 domingos nós vamos estudar sobre casamento. Tem vários conselhos sobre casamento. Então, lição 2, a lição 3 e a lição 4, iremos falar sobre casamento. Desde a escolha do noivo, da namorada, desde a escolha de conhecer uma pretendente, como que é o casamento, a seriedade que é o casamento, até envelhecerem juntos, que esse é o grande propósito de Deus.
Então nós vamos falar em 3 lições, os 3 próximos domingos vai ser sobre casamento. Aí o estudo 5 vai ser sabedoria para a criação de filhos. Estudo 6, sabedoria para ter sucesso no trabalho. Estudo 7, sabedoria para vencer com honestidade. Aí o 8 e o 9 serão 2 lições para falar sobre vigilância. Parte 1 e parte 2. Aí nós vamos falar sabedoria para viver bem no falar. Estudo 11, sabedoria para viver bem com o próximo. O 12, sabedoria para enfrentarmos os momentos difíceis. E o 13, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós estamos em um novo ano, o ano de 2024, e com certeza todos esses temas que estão aqui é de suma importância para as nossas vidas. Então precisamos realmente de sabedoria. Nós vamos projetar o ano de 2024 estudando esses temas e melhorando a nossa vida a cada instante, a cada dia. Nós vamos aprender durante estas lições se nós realmente precisamos ou não de sabedoria. E nós vamos aprender com um homem que realmente tem muito a nos ensinar. Então, abra na página 3, por gentileza, nós temos aí a primeira lição, conhecendo Provérbios, e nós vamos ler aí o texto áureo e a verdade aplicada. Texto áureo, página 3, e nós vamos ler a verdade aplicada. Diz assim, o texto áureo está em Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. É importante, irmãos, ouvir conselhos. É importante ouvir instruções. E aqui nós podemos até já falar algo para os irmãos sobre a questão de ouvir conselhos, aceitar ou não. Quando você aceita um conselho que é um conselho bom, de uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você é bem-sucedido. Quando você despreza esses conselhos, você deixa de ser uma pessoa sábia. E o exemplo que eu gostaria de já iniciar aqui é o exemplo de Roboão. A Bíblia diz, irmãos, que Roboão, quando ele assume o trono no lugar de seu pai Salomão, quando o povo chega diante de Roboão, falando sobre a questão dos impostos, ele escuta conselhos dos mais velhos, ele escuta conselhos dos anciãos, dos homens mais experientes. O que ele tinha que fazer? Era apenas seguir aqueles conselhos. Mas aí ele pede 3 dias ao povo e vai ouvir conselhos dos jovens, dos mais moços, né? Dos mais da idade dele. E aí o que acontece? Ele faz o caminho errado. Ao invés de ouvir os conselhos dos anciãos, ele vai escutar os conselhos dos jovens, e aí tem toda aquela problemática que nós já conhecemos, reino do norte, reino do sul. A partir daí foi que deu a divisão dos reinos, e aí Roboão perdeu o seu reinado, porque ele não escutou os conselhos, ele não aceitou as instruções. Então existem pessoas mais experientes sim do que nós, que nos dão conselhos, e nós temos que colocar esses conselhos na balança, ver se é viável, ver se são viáveis a nós, e nós vamos então ouvir e entender e aceitar. E a Bíblia diz: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. A verdade aplicada, seguindo aí o exemplo da revista do pastor Renato, que ele colocou a verdade aplicada na revista do Espírito Santo, eu achei interessante colocar nessa também. Eu coloquei assim: quando escolhemos o caminho de Deus, Ele nos concede a sabedoria. Então, nós só vamos ter a sabedoria se nós estivermos no caminho certo, no caminho de Deus. Sua palavra, a Bíblia, leva-nos a viver corretamente. Então, eu só vou seguir um caminho certo se eu estiver sendo guiado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Se eu for guiado pela palavra de Deus, eu vou viver uma vida correta. E aí diz, a ter relacionamentos certos e a tomar decisões adequadas. Então eu só tomo decisões adequadas se eu estiver sendo guiado por sua palavra. Página 4, irmãos, na introdução, nós vamos observar o seguinte,
que essa revista nós temos aqui um grande ponto de partida, que é o rei Salomão. Só que nós não vamos nos aprofundar muito em Salomão nessa revista. Isso já foi estudado em lições anteriores, já foi ministrado aqui na igreja. Durante um trimestre inteiro falamos sobre os reis de Israel, e uma lição foi designada para falar sobre Salomão. Essas lições estão lá disponíveis no nosso canal do YouTube, lá na playlist Reis de Israel. Então, nós não vamos nos aprofundar muito na vida de Salomão, mas é importante falar que Salomão, ele foi o autor do livro de Provérbios, e ele nos dá vários ensinamentos aqui na palavra de Deus. Então, dentro desses ensinamentos, diante desses ensinamentos, nós tiramos para casamento, filhos, trabalho, vigilância, tiramos para falar sobre honestidade, tiramos para falar sobre a questão do próximo e muitos outros temas. Mas quando é que foi que Salomão adquiriu esta grande sabedoria? Porque logo no início aqui da introdução, fala o seguinte: esta revista que você tem em suas mãos é muito preciosa. Isso porque os conselhos que nela contém são de grande valia para a vida cristã. Todos os conselhos aqui citados são de Salomão, o rei mais sábio que já governou Israel. Por que que Salomão, ele foi o rei mais sábio que já governou Israel? Porque quando Davi deixa o trono e Salomão assume no lugar de Davi, a Bíblia diz que Deus aparece para Salomão à noite e faz o seguinte: pergunta para ele o seguinte: peça o que você quiser. Salomão tinha aqui entre 18 a 20 anos, 18 anos, ele assumiu o reinado com 20 anos, e aqui aos 18 anos, ele faz um pedido a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 ao 12. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Está na revista, mas eu gostaria de ler com os irmãos aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo... Não, 2 Crônicas 1. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos encontraram, diga amém. Quem não encontrou, espera mais um pouco. Todos acharam. Diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. O contexto desse texto, ele está assumindo o reinado no lugar de seu pai Davi. Davi quer construir o templo. Não foi permitido a Davi construir o templo. Então, o contexto é esse. Aí, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o seu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Então, irmãos, estamos diante do homem mais sábio de toda a terra, porque antes dele e depois dele não houve ninguém com tal sabedoria. Claro que nós estamos tirando aqui Jesus. Então, Salomão foi um dos homens mais sábios de toda a terra. Por quê?
Porque Deus que deu esta sabedoria para Salomão. Então ele tinha 18 anos, ele recebeu esta palavra aqui lá em Gibeão, e aí em Gibeão ele recebe esta palavra e ele se torna um dos homens mais sábios. A Bíblia diz que todos os povos, reis de todos os povos, mandavam representantes para poder ouvir a sabedoria de Salomão, para ouvir aquilo que Salomão tinha a dizer. Agora a grande pergunta é: então vamos aprender com um homem impecável, um homem que nunca errou na vida, um homem muito sábio, então ele só fazia as coisas corretas. É um homem muito sábio, então ele só estava diante de Deus o tempo todo, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Estamos diante de um homem santo, justo, impecável. Não, irmãos, Salomão errou muito na vida, nós já aprendemos isso em outras lições. Ele 40 anos reinou sobre Israel, mas infelizmente ele começou a se envolver com algumas mulheres, com as filhas dos reis, por intenções políticas, e Salomão começou a sair e a distanciar da presença de Deus. Você vai agora para o parágrafo 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, aí na sua revista, na página 4. Vamos ler aqui o quarto parágrafo, talvez, olha comigo. Talvez você pergunte: então iremos aprender com um homem sábio e impecável em seus caminhos, irrepreensível em seus atos? A resposta é não. Se brincar, Salomão errou até mais do que seu pai Davi. Salomão por um período manteve seu coração em total obediência a Deus, e por esse motivo prosperava em sabedoria e justiça, mas infelizmente, ele faz alianças com outros reis, casando-se com as filhas destes por interesses políticos, violando com isto a lei de Deus, conforme está em Deuteronômio capítulo 17. Em Deuteronômio capítulo 17 fala o seguinte: ele não deverá tomar para si mulheres, se o fizer assim, desviará o seu coração. Então lá em Deuteronômio dizia que não poderia o rei se envolver com outras mulheres, porque se fizesse isso, o coração dele seria desviado. Salomão negligencia a lei do Pentateuco, negligencia a palavra que está em Deuteronômio, se casa com essas filhas desses reis, e aí o que acontece? O coração dele é pervertido. Continuando a leitura: teve o seu coração pervertido por outras mulheres, por essas mulheres, que o convenceu a erguer altares a seus deuses e acompanhá-las em seus cultos. E o seu coração, a esta altura, já não era como o de seu pai Davi. E é claro que isto desagradou demais ao Senhor. Durante o reinado de Salomão em Israel, que foi de 40 anos, ele teve muito sucesso até desobedecer a Deus, que só não tirou o seu reinado por amor de seu pai Davi. Então Salomão, mas diante dos erros de Salomão, não quer dizer que nós não temos muito que aprender com ele, porque as pessoas que erram na vida têm muito a nos ensinar. As pessoas que deslizam, as pessoas que vacilam diante de Deus, têm muita experiência e pode inclusive com muita propriedade falar: ó, não vá por esse caminho não, porque esse caminho eu já passei por ele. Eu sei como é que é um caminho de morte. Não vá por esse caminho, porque eu já passei por ele. Eu sei exatamente onde isso vai dar. E a pessoa que errou, muito a nos ensinar. Tem muitas experiências a nos ensinar, a nos dizer, e podemos aprender muito com essas pessoas. E Salomão, irmãos, escreveu Provérbios. É atribuída a Salomão a autoria do livro de Provérbios, Cantares, Eclesiastes. E também Salomão escreveu o Salmo de número 72. E aí o que acontece? A judaica diz, eu vou trocar aqui, né? Ok, amém. Irmãos, uma irmã que está aqui esta manhã, uma vez me parou e falou assim: pastor Hebe, fala mais devagar. O senhor fala muito rápido. Então, tá rápido ou tá de boa? Tá tranquilo? Ou está rápido demais? Mais um pouquinho? Tá bom, a pastora mandou fazer mais lento. Então vamos lá. A tradição judaica diz, a tradição judaica está aí na página 5. A tradição judaica diz, logo no início lá, página 5.
Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, este foi escrito em sua velhice. E segundo a tradição judaica, foi exatamente neste momento que ele demonstrou profundo arrependimento por ter distanciado de Deus. E logo no início do livro ele diz que tudo é vaidade. Seus escritos ilustram os anseios de um pecador resignado, que mostra que o que mais vale a pena na vida do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, por gentileza. Aí você tem aí o livro de Salmos, Provérbios, Cantares, e aí você tem o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13. Salomão escreveu esse livro aqui de Eclesiastes já na sua velhice. E aí ele fala o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer o juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então Salomão, segundo a tradição judaica, eu acredito assim também, se arrependeu de tudo aquilo que ele fez. Então Salomão é um homem de Deus e tem muito a nos ensinar. Sendo assim, irmãos, estamos bem acompanhados. Segundo a palavra de Deus, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. 3.000. Nós estamos usando aqui na revista um pouco mais de 30. Para você ver que daria para fazer aqui a revista para o ano todo. Estamos usando aqui apenas 30, um pouquinho mais. Escreveu mais de 3.000 provérbios. Então é uma revista que saiu de um livro muito importante, de um grande autor, um homem mais sábio de toda a terra. E aí, queridos, nós entramos aqui no livro de Provérbios. Nós não vamos também nos aprofundar muito aqui no livro de Provérbios. Nós vamos apenas entender que o livro de Provérbios ele foi escrito na intenção de mostrar a sabedoria de Deus que serve para a realidade da nossa vida. Nós, estudando o livro de Provérbios, nós vamos ter habilidade para poder desempenhar várias funções da nossa vida. É importante mostrar que esse livro de Provérbios, eu queria que você acompanhasse na página 5, foi escrito para mostrar como a sabedoria de Deus serve para a realidade. A ideia básica da palavra hebraica traduzida por sabedoria é habilidade. O livro de Provérbios emprega o vocábulo com a ideia de habilidade, de levar a vida de maneira que honra a Deus. A pessoa sábia consegue adaptar a vida aos padrões divinos. Então a sabedoria de Salomão não foi adquirida dentro de uma mesquita, dentro de uma sinagoga, dentro de uma sala de aula. Não, foi Deus que deu. Então tudo que nós vamos aprender aqui foi vivido na sua própria pele. Salomão presenciou, Salomão vivenciou com tudo aquilo. E aí, quando nós lemos o livro de Provérbios, nós vamos pegar os conselhos e vamos aplicar para a nossa própria vida, para que a nossa vida tenha os padrões divinos. Porque o mundo fala a toda hora, a todo momento, a todo instante, quer nos ensinar a cada momento, a sua maior ferramenta hoje é a internet. A sua maior ferramenta hoje são as redes sociais. E tudo isso o diabo quer nos ensinar alguma coisa. E nós vamos então repreender e tirar todo o mal da nossa vida. Eu estava vendo um filme terça-feira com a minha família, o filme de Moisés, Êxodo. Está lá na Netflix, o livro de Êxodo. Aí colocamos ali para assistir o filme. E aí, no decorrer do filme, a Eloá falava assim, nada a ver. A Eloá falava assim, nada a ver, meu Deus, não tem nada a ver isso aí. Eu fiquei muito feliz, 7 anos, e minha filha já conseguia diferenciar e ver que não tinha nada a ver aquilo ali. Na parte mesmo ali, onde o mar se transformou em sangue, o diretor do filme,
o escritor do filme colocou crocodilos, e aí morderam várias pessoas, o mar se tornou em sangue. Na hora que o mar se abriu, a espada de Moisés caiu no mar, e aí o mar ficou na maré baixa, e aí eles conseguiram passar. E Elidiane e André falavam, não tem nada a ver isso aí, a Bíblia fala outra coisa. Então, irmãos, todo o conhecimento, tudo que nós ouvimos, tudo que nós analisamos, tudo que o diabo tenta colocar de goela abaixo, nós temos que olhar para a palavra de Deus, discernir e ver que não é bem assim. Nós temos que ter a sabedoria para que a habilidade, que a palavra de Deus diz aqui, que o livro de Provérbios emprega o vocábulo com a ideia de habilidade de levar a vida que honre a Deus. Nós vamos ter sabedoria para quê? Qual é a finalidade? Salomão tinha uma finalidade. Ele queria julgar o povo, ele queria guiar o povo, ele queria estar na frente do povo e não fazer besteira. E ele pediu a Deus sabedoria. E Deus, muito bem, você quer sabedoria? Eu vou te dar muito mais. Além de sabedoria, eu vou te dar conhecimento, eu vou te dar riqueza, e não haverá na terra homem mais sábio e mais rico do que tu. Então Deus dá muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então nós temos que ter sabedoria para quê? Para honrar a Deus. Deus é que tem que ser honrado em todas as minhas atitudes. Então no casamento, tudo que eu fizer tem que ser para a honra de Deus. Então aquilo que desonra a Deus eu não vou fazer, porque está fora do propósito de Deus. No trabalho, honra a Deus? Não, então não vou fazer. Tudo que desonrar a Deus, envergonhar o nome do Senhor, eu estou fora. Vai ter uma lição aqui sobre honestidade. Se desonra a Deus, eu não vou fazer, porque está desonrando a Deus. Vai ter uma lição sobre o próximo. Se desonra a Deus, eu estou fora, eu não posso fazer. Então tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. E por isso que nós vamos ter que ter esse cuidado de termos essa percepção, está honrando a Deus ou não. Os provérbios servem para podermos entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e mais objetiva. Esta, então, é a finalidade de Provérbios, para que tenhamos uma vida de sabedoria e ter uma vida mais clara, mais objetiva. E nós vamos, então, aprender tudo isso. Aí, na página 6, nós temos a autoria. Nós já falamos sobre a autoria e já falamos que o autor foi Salomão. Mas eu gostaria que você lesse, por gentileza, o texto que está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. Está na página 6, logo aí no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim: outro texto a esse respeito está registrado em 1 Reis, capítulo 4, 29 ao 34. Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior que a de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviado de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Olha aqui, irmãos, para mim, em nome de Jesus, por que vinha gente de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão? Salomão era rei em Israel, certo? Só que existiam outros reis. E os outros reis da terra vinha ouvir Salomão, ou enviava um dos seus emissários para ouvir a sabedoria de Salomão. Por exemplo, chega diante de Salomão 2 mulheres. Isso é só um exemplo que eu vou contar para os irmãos. Essa história está registrada em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28. E aí a história diz, a palavra do Senhor diz, que 2 mulheres chegam para o rei, e uma delas fala assim: Vossa Senhoria, rei é Vossa Senhoria, não, é Vossa Majestade, rei, né?
Vossa Majestade, chega lá diante do rei Salomão, e uma das mulheres que a Bíblia chama de prostitutas, fala o seguinte: eu moro nessa casa. Uma das mulheres disse diante do rei, estava outra presente, e falou o seguinte: eu moro nessa casa, e os nossos filhos nasceram na mesma época. 3 dias depois, após o meu parto, nasceu também um filho desta mulher. Só que, na hora de dormir, à noite, esta senhora dormiu em cima do filho dela. O que ela fez? Ela pegou, eu estava dormindo, ela foi lá, pegou o meu filho vivo e fez a troca. Pegou o filho dela morto, colocou do meu lado, pegou o meu filho vivo, colocou do lado dela. E ela está dizendo que o filho vivo é dela, e não é. Eu conheço meu filho. O filho que está com ela é o meu filho. E ela pegou o filho morto dela e colocou do meu lado. E aí Salomão falou o seguinte: bom, você está dizendo que o filho morto não é seu. Você está dizendo que o filho vivo é seu. Então bora fazer o seguinte, vamos resolver isso aqui. Eu sou um homem muito ocupado, não tenho muito tempo. Traga uma espada aí, por gentileza. Pega a criança, vamos partir bem no meizinho. Ó, certinho, metade para uma, metade para outra. E aí, uma das mulheres disse assim: não, rei, não precisa partir. Pode deixar a criança. E a outra insistia: pode partir no meio, rei. Dá metade para cada uma. E aí, muito fácil, depois disso, saber quem é a mãe. Diante dessa sabedoria, fica muito fácil saber que é a mãe verdadeira. O coração de mãe, o laço, materno, aquela coisa toda, aquele sentimento materno, gritou mais forte, falou mais forte. E Salomão falou assim: pega esse filho, entrega para ela, porque ela é a verdadeira mãe. E a Bíblia diz então, irmãos, que todos que estavam ali via a sabedoria de Salomão. Estava lendo um comentário que fala que sentenças como estas aqui foram mais de 3.000. Casos como esse, porque os grandes casos quem resolvia era o rei. É mais ou menos aquele caso lá de quando Davi cai lá com Betseba, que Natã leva lá a causa para o rei, que tinha um homem que pegou a ovelha, aquela coisa toda. As causas, os problemas vinha para o rei, e o rei é que julgava estas causas. O rei é que determinava e falava quem estava certo e quem é que estava errado. Causas como estas aqui, segundo estudo, foram mais de 3.000. Então Salomão era um homem muito sábio. Salomão era um homem muito inteligente. Aí, queridos irmãos, nós então chegamos no ponto para saber o que é realmente sabedoria. O grande detalhe, nós temos que ter sabedoria. Isso é uma realidade. Precisamos agir com sabedoria, precisamos agir de forma correta diante de Deus. E aí nós temos que entender o seguinte, que sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa completamente diferente. Por exemplo, o conhecimento, você consegue até assistir uma aula no YouTube. Você pega lá um tema que você tem curiosidade, e você vai lá no YouTube, coloca lá o seu tema, e você então vai conseguir adquirir aquele conhecimento. Você, aqui nesta manhã, está adquirindo conhecimento. Eu consegui adquirir conhecimento quando eu estava preparando esta lição. Então nós adquirimos conhecimento na sala de aula, na faculdade, dentro da igreja, assistindo um vídeo no YouTube. Todos nós conseguimos adquirir conhecimento. Por exemplo, na pandemia, eu falei para minha esposa assim: eu vou aprender a fazer bolos e vou vender bolos. Só que eu fui aonde? No YouTube, e assisti vários canais de culinária e aprendi a fazer bolo. Então lá em casa, pastor Iraci, a Elidiane não faz mais bolo não, só quem faz sou eu. Lá em casa me chama de boleiro. Eu aprendi a fazer aonde? No YouTube.
olhando lá e aprendendo. Um dia uma peça do meu carro deu um probleminha, eu fui no YouTube e o rapaz falou, rapaz, a peça é essa, você faz isso, faz aquilo, resolvi o problema. No YouTube, você consegue ter conhecimento. E você vai aprendendo, vai acumulando conhecimento. E detalhe, você não esquece não. Você aprende e aprende mesmo, e você não esquece. Agora, conhecimento você, de forma didática, de forma acadêmica, você consegue tudo isso. Sabedoria, irmãos, é você, como que você vai usufruir deste conhecimento? Como que você vai usar todo esse conhecimento que você já adquiriu? E aí você pode ter muita experiência, porque você tem muito conhecimento nessa área. A sabedoria, você vai pedir a Deus, como que eu vou utilizar esse conhecimento? E aí eu vou te contar um testemunho. Um pastor estava dentro do ônibus. E aí, o ônibus seguindo viagem, normalmente o ônibus para. Aí sobe uma senhora dentro do ônibus. E a senhora sobe, vê o pastor, coloca a mão na bolsa e grita, pastor, a paz do Senhor, pastor. E o pastor dentro do ônibus, a paz do Senhor, minha irmã. E ela puxou o envelope dentro do ônibus. Pastor, aqui está o meu dízimo. E eu vim entregar o meu dízimo. Aí eu te pergunto, se o pastor pega o dízimo, as pessoas ímpias dentro do ônibus iriam dizer, que pastor aproveitador. Pastor está pegando o dízimo de uma senhorinha dentro do ônibus. É um pastor aproveitador. Os ímpios, que não conhecem a palavra de Deus, que gostam de meter a lenha mesmo, iam falar isso dentro do ônibus. Se o pastor não pega, pastor Geraldo, as mesmas pessoas iam dizer, porque o dízimo da senhora é pouco. Claro que não tem dízimo pouco e nem dízimo muito. O dízimo de 1 milhão e o dízimo de 10 reais é o mesmo valor diante de Deus. Mas só para entender aqui, iam falar assim, o dízimo da senhorinha é pouco, por isso ele não pegou. E se ele não pega, a própria irmã ia falar, o pastor está com vergonha de mim. E o pastor não quer pegar o dízimo porque está com vergonha de mim. E aí, meus amados irmãos, o que fazer? Pega ou não pega? Isso não se encontra em livros. Isso não se encontra em seminários. Isso é sabedoria de Deus. Deus deu a sabedoria para o pastor. O pastor levantou, foi na irmã e falou assim, vamos orar pelo seu dízimo. Minha irmã orou pelo dízimo da irmã no meio de todo mundo. E falou assim, está abençoado, a irmã entregou o dízimo. Agora, como pastor da igreja, representante da igreja, estou te devolvendo o dízimo. E a irmã pode usufruir da melhor maneira possível. Entregou o dízimo para ela novamente dentro do ônibus. Ninguém pôde falar nada. A irmã não pôde falar nada, recebeu o dízimo de volta do pastor e a irmã pôde usufruir do dízimo. E deu tudo certo. Saiu muito bem. Foi uma forma muito sábia do pastor resolver isso. E aí, o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Não desprezou a irmã, não magoou ninguém, recebeu e devolveu. Como pastor, poderia fazer isso, pastor? Devolver para a irmã no ônibus? Sim. Poderia, pastor Elias, devolver para ela dentro do ônibus? Claro que podia. Ele devolveu, a irmã pegou e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Então, irmãos, tem várias situações que nós temos que ter sabedoria. Principalmente dentro da igreja, tem muitos problemas que o pastor tem que ter sabedoria para resolver, todos eles. Então, irmãos, nós devemos ter sabedoria. Agora, a sabedoria, eu gostaria que você olhasse aí na sua revista, no segundo parágrafo do tópico 2, página 7. Página 7, tópico 2. O que é sabedoria? Em última análise, o que é sabedoria? É deixar-se guiar por Deus e não perder nas estradas e curvas desse mundo. Sabedoria é muito mais do que conhecimento. A sabedoria é muito mais do que conhecimento. Quais são as características da sabedoria que vem de Deus? O apóstolo Tiago responde. A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, pense comigo, a sabedoria que você tem é pura? A sabedoria que nós temos, melhor dizendo, que nós temos é pura? A sabedoria que temos é pacífica? É moderada? É tratável? A sabedoria que nós temos é cheia de misericórdia? A sabedoria que nós temos é cheia de bons frutos? Sem parcialidade? É sem hipocrisia? Se a sabedoria que temos não estiver enquadrado aqui, não é sabedoria de Deus. Não é a sabedoria que vem da parte de Deus, porque a sabedoria que vem do alto tem que ter tudo isso. Ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Agora, pastor Heber, qual é o valor da sabedoria? Se você for lá no Banco Central aqui de Brasília, aquele prédio preto bem bonitão que tem ali, lá dentro desse Banco Central tem uma pepita de ouro, a pedra de ouro, de 62 quilos. 62 quilos. Uma grama do ouro custa hoje R$311, 312 reais. 1 quilo de ouro daria 312 mil. 1 quilo de ouro, 312 mil. Essa pedra está avaliada ali entre 7 milhões a 7 milhões e meio de reais. Veio lá do garimpo do Brasil. Aí eu te pergunto aqui nessa manhã, 7 milhões de reais, hoje na sua conta. A pastora até riu ali, ó. 7 milhões e meio de reais, pastora, na sua conta hoje ia ser uma coisa boa. Tenho certeza. Na minha também. Agora, 7 milhões e meio de reais, aquela pedrinha que está ali no Banco Central, juntando todo o ouro do Brasil inteiro, do mundo inteiro, não chega nem perto do que é o valor de ter sabedoria. Os irmãos entenderem que a sabedoria é muito mais valiosa do que o ouro. Abra sua Bíblia em Provérbios 16:16. Provérbios, capítulo 16, versículo 16. Quem encontrar pode ler bem alto aí, por favor. Provérbios 16:16. Está vendo aí? Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, quando estamos falando de sabedoria, estamos falando do que é mais valioso que o homem possa ter. Do que é mais valioso. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Provérbios, capítulo 4, versículo de número 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire conhecimento. Então, a sabedoria é a coisa principal. Abra sua Bíblia em Provérbios 8. Provérbios 8. Capítulo 11 e 12. Provérbios capítulo 8, versículo 11 e 12. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 4, versículo 7, não, isso aqui nós já lemos, Provérbios 4, 7 nós já lemos. Agora, pastor Heber, como adquirir esta sabedoria? Salomão pediu, irmãos. Abra Tiago 1,7, por gentileza, 1,5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, Novo Testamento, capítulo
1, versículo 5. Tiago 1, versículo 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Precisa de sabedoria? Então peça a Deus. Peça a Deus, que Ele vai te dar sabedoria. Quer resolver algum problema? Precisa de sabedoria? Peça a Deus. Porque às vezes o conhecimento que você tem não é suficiente para resolver aquela causa. Precisa de uma esfera maior, e a esfera maior se chama sabedoria, que é mais valiosa do que o ouro, do que a prata, do que rubis, do que tudo isso. A sabedoria que vem de Deus. Então você peça a Deus sabedoria, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tiago fala que podemos adquirir sabedoria quando nós pedimos a Deus. No último parágrafo aí do lado da página 7, diz assim, no último não, vamos no penúltimo. Devemos buscar sabedoria constantemente, a fim de se ter êxito em todo teste de fé e perseverança. Podemos pedir a Deus com sinceridade, coração, para que nos guie em nossas decisões. Muitos problemas da vida frustram quem não consegue enfrentá-los a partir da perspectiva cristã. A palavra sabedoria provém do grego sofia, e significa inteligência plena, isto é, excelência mental no sentido mais pleno. Entretanto, sofia inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situações da vida, pois só o conhecimento não garante a atitude correta nem conclusões acertadas. A sabedoria ajuda a atribuir o valor correto a tudo que compete por nossa atenção e garante o uso adequado do conhecimento ao buscarmos a atitude certa. Então, irmãos, faça um balanço aí em 2023. Em 2023, quais foram as decisões erradas que você tomou? Quais foram as decisões erradas que eu tomei? E aí você faz um balanço em 2023, tem até aí um espaçozinho na sua revista, na página 8, projetando 2024, você faz um balanço lá em 2023, de tudo aquilo que você fez que não deu certo, aquilo que você fez de forma errada, e projeta para 2024, e peça a Deus sabedoria, para que você possa resolver aquelas questões de forma correta diante de Deus. Então, conhecimento, voltando um pouquinho, é a análise de informações, experiências, aprendizados que nós vamos adquirindo ao longo da vida. A sabedoria está no modo como utilizamos esses conhecimentos adquiridos ao longo da vida. E aí você vai orando a Deus, e aí você vai observando, essa sabedoria é pura? Não tem esperteza, é pura diante de Deus? É para glorificar a Deus? Tranquilo. Essa sabedoria é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia? Então eu estou no caminho certo. É uma sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria que provém do Senhor, e o nome de Jesus vai ser engrandecido e glorificado. A pergunta nesta manhã é: precisamos de sabedoria? Nós precisamos de sabedoria, ou o conhecimento que nós temos já é suficiente para que nós possamos vencer na vida? Se o conhecimento que você tem já é suficiente para você vencer na vida, aí você está até no lugar errado, porque nós vamos ensinar a você que você precisa de sabedoria. Eu acredito que todos nós precisamos adquirir sabedoria, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. E aí, irmãos, nós vamos partir para a conclusão, só para entender o seguinte: todos os conselhos que nós vamos aprender nessa revista são conselhos que vai depender muito de estar no caminho do Senhor, no caminho e na verdade de Deus. Olha o que diz a conclusão. Uma coisa tem que ficar bem clara: ao estudarmos as lições seguintes, a partir do próximo domingo,
Não devemos nos esquecer que os provérbios não são promessas garantidas. Por exemplo, estudaremos na lição número 4 sobre a sabedoria para a criação de filhos. E nesta lição iremos falar de um conselho que Salomão disse, que ensina a criança no caminho que deva andar, e quando for velho não se desviará dele. Trata-se de um provérbio que tece uma observação sobre o funcionamento geral da vida. Os filhos cujos pais lhe ensinam os primeiros passos pelo caminho certo da vida, não o abandonarão. Todavia, há exceções às vezes. Temos conhecimento que, infelizmente, algumas crianças, criadas no mesmo ambiente cristão, quando se tornam adultos, resolvem não seguir a Cristo. Culpa dos pais? Claro que não. Isso significa que Deus não cumpre suas promessas? De forma alguma. Isto acontece, mas não anula o princípio geral, nem serve de justificativa para não segui-lo. Embora provérbios demonstrem repetidas vezes o funcionamento da vida, ficam evidentes que exceções existem. Que Deus nos dê um trimestre abençoado, em nome de Jesus. Feliz 2024. O que eu quero dizer aqui, irmãos? Nós temos aqui pelo menos mais de 30 conselhos. Esses conselhos só vão funcionar se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus. Aí eu dei o exemplo da lição número 4, antecipando aqui. Ensina a criança no caminho que deva andar. Quando for velho, não se desviará dele. Então eu vou criar meu filho nos caminhos que deva andar, e aí ele não vai se desviar dele. É certeza, está aqui na palavra de Deus. Nós vamos entender o seguinte: se a pessoa quiser estar na presença de Deus. Eu fui criado aqui na igreja. Meu pai colocava em cima do cano da bicicleta eu, juntamente com a minha mãe, meus 2 irmãos na garupa, e vim aqui para a igreja, saindo da 3 do Oeste, vindo para cá. Aí um dia o pastor Gedeon olhou e falou assim: Milton, me espere na sua casa 7 da noite, que eu vou passar lá em ponto e vou pegar você e sua família. Aí meu pai deixou de trazer na bicicleta e o pastor Gedeon buscava a gente lá na 3 do Oeste, naquela caminhonete verde, uma verdona que o pastor Gedeon tinha. E nós viemos para a igreja. Eu sou pastor, o meu irmão mais velho é presbítero, que deve estar dando aula agora lá na igreja das Nações, presbítero Eronilton, e o meu irmão do meio não está na presença do Senhor, não está nos caminhos do Senhor. A culpa foi do meu pai? Não. A culpa foi da minha mãe? Não. Mas ele escolheu isso. Ele saiu da presença de Deus há muito tempo, e hoje ele não vai na igreja, e aí ele tem lá seus vícios lá, e ele precisa de oração para que ele possa voltar para os caminhos do Senhor. Então, os conselhos nós vamos ouvir aqui, vamos aprender, vamos mostrar para os irmãos a questão do casamento e tudo, mas nós temos que entender o seguinte: tudo isso vai funcionar se eu estiver de acordo com a vontade de Deus. Deus vai garantir isto se eu quiser estar na presença dele. Se não funcionar, significa o seguinte: eu estou fora do propósito de Deus. Porque a palavra de Deus é verdade e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então, meus amados irmãos, encerramos aqui a primeira lição. No próximo domingo, sabedoria para viver bem no casamento. Aí serão 3 lições sobre esse tema. Lição 2, lição 3 e lição número 4. E aí vamos caminhando até março, nessa nova revista, e o nome do Senhor vai ser engrandecido e glorificado. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse estudo. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Abençoa as nossas vidas, meu Pai, nesta manhã. Derrame sobre nós o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, a Tua glória, Senhor Jesus. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, só uma correção que eu falei assim: o meu irmão tem os vícios dele lá. Não é drogado não, viu, irmãos? É muito trabalhador. Mas porque não deixa de ser uma droga, né? Ele fuma, só isso. Nós vamos orar para Deus libertar. Mas é um rapaz muito gente boa. Trabalha demais. Deus abençoe a todos. Pastor Gedeon. Que é isso? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do Teu servo amado. Toma em Tuas mãos, dada a Tua graça, continua usando em Tua presença, para a honra e glória do Teu nome.
agora na cirurgia que ele fará. Dá vitória, Senhor, semana que vem, que ele prospere em tudo e que dê tudo certo, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Nós começamos um novo ano, devagarzinho, e devagarzinho nós vamos continuando, e o Senhor vai nos abençoando cada vez mais. Quem ainda não adquiriu a revista por escrito, pode conversar com o pastor Heber. O preço é acessível. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais de dinheiro. Graças a Deus, né? Basta o tal do Pix, a gente já faz, ou então uma transferência, fica mais fácil, né? E fala. Ah, tá bom. Isso, olha, irmãos, a produção toda feita pelo pastor Heber, 90% das revistas não tem problema, mas 10% acontece, não é verdade? Aí pode entregar, que aí o pastor troca direitinho, tá bom? Troca direitinho, e se ainda continuar, o pastor troca. Aí, se não tiver como trocar agora, em casa ele faz e na outra semana te entrega. Tá bom? Ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos um trimestre e tanto pela frente, né? Que coisa maravilhosa. Domingo que vem, tudo continua. E eu creio que cada tema que será tratado será uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Teve uma pergunta que me foi enviada ali no Zap. A pergunta é o seguinte: pastor, estamos estudando sobre sabedoria, né? E o que é sabedoria? Aí respondi rapidamente para a irmã, sem perder a nossa aula do querido pastor, que eu fico vendo as dúvidas que vão surgindo. Rapidamente, se não me falha a memória, abra em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1 e 7. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Glória a Deus. E disseram também, Heber, que você pode ir com mais calma. Eles querem 1h30 de aula, cara. Não adianta correr, não. Irmãos, ficou essa pequena dúvida? Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz exatamente assim. Eu poderia me guiar pela cabeça, mas é melhor usar a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E então, a sabedoria nasce de quê? Do temor do Senhor. Quem é que traz para nós, como o pastor Heber ensinou, sabedoria? O Senhor. Aí, obviamente, sabendo que a irmã ia perguntar mais um pouquinho, o que é temer a Deus? Porque o temor do Senhor é o início da sabedoria, né? Tá. Então, a sabedoria nasce do temor ao Senhor. Aí, sabendo que ela ia me perguntar o que é temer a Deus, já pedi para que ela visse em Provérbios 8 e 13. Porque, irmãos, é aquilo que o papai sempre ensinou para a gente. Quem é o melhor intérprete da Bíblia? A Bíblia. A Bíblia se explica por si mesma. Então, um texto que você leu agora e não entendeu, talvez naquele capítulo fique assim, mas talvez lá na frente o Senhor te ensine. Às vezes no mesmo livro, às vezes em outro livro. O que é o temor do Senhor? Bem, em Provérbios 8, capítulo 13, diz: temer o Senhor é. Está vendo aí a definição? O que é temer o Senhor? Na minha Bíblia, a NVI diz, é odiar o mal. Na sua versão, temer ao Senhor é o quê?
A sua verinha o quê? Desviar-se do mal. Tem alguma versão diferente da nossa? Aborrecer o mal. Então, olhe que interessante, que o temor do Senhor é o princípio da saber. Que é temer o Senhor? Se afastar do... Aí está fácil, né? Aí fica fácil. O mal existe. O mal provoca uma vida de queda. Quer ter sabedoria? Se afaste do... Porque temer o Senhor é se afastar do mal. Viu como a Bíblia é simples? Viu como a Bíblia é simples? É maravilhoso, né? Então, muito obrigado pela primeira e maravilhosa lição, querido pastor. Vamos, então, seguir a palavra do Senhor. Pode falar? Isso, que é a 13. Isso. Até peguei e enviei para ela, ó irmã. A gente, na lição 13, fecha o que abriu na lição 1. Pode ficar tranquila. Mas ela queria já imediatamente os conceitos. Tá ótimo. Tá bom, né? Tem que ajudar. Vamos ficar em pé. Vem aí a próxima revista Projetando 2024. Imperdível! Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens. Qual a diferença entre o certo e o errado? Qual a diferença entre o bem e o mal? Deus é a fonte de sabedoria que eu preciso ter para saber escolher. Deus é a fonte que eu tanto preciso. Quero conhecer mais e mais. Eu escolho a verdade, não falo mais mentiras. Escolho o que é bom, não quero mais saber de brigas. Vou procurar até encontrar a sabedoria, eu vou achar. Pois quem a encontra, encontra a vida, e Deus se alegrará. É só pedir a Deus e Ele te dará. Porque nosso Deus é generoso e dá com bondade a todos. Eu escolho a verdade, não falo mais mentiras. Escolho o que é bom, não quero mais saber de brigas. Vou procurar. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.